alguém fala para a menina, eu acho que foi a Mari, que fala para a menina: olha, você vai ter mais um irmãozinho, eu estou com uma sementinha na barriga. Isso foi no domingo. A menina volta para casa na segunda. Na outra segunda, na outra semana, a Carolina entrou com acusação de estupro. No caso do Cris Pereira. Para quem não sabe, chegou agora de algum lugar aí do... o Cris Pereira, humorista da Praça Nossa, tem décadas aí de profissão, foi condenado por estupro de vulnerável. A pessoa, né, a criança no caso, era filha de um ex-caso que ele teve. E que, filho dele com ela, né? E eles nunca tiveram nada, só tiveram um relacionamento, a moça engravidou, né? Que é essa que está acusando ele, o nome dela é Carolina Barrer. Eu sou jornalista, eu publico tudo que eu sei, né? Não estou expondo o nome da menina. E é ela que está acusando ele de estupro. E por causa dessa acusação, ele foi condenado a 18 anos em regime fechado. Está respondendo em liberdade, mas está recorrendo em nova instância. Eu falei, não vou entrar nesse caso, mas imediatamente eu comecei a investigar algumas coisas, comecei a receber algumas informações e fui ficando de queixo caído. E aí, apurando a história do Cris, vai subindo na minha cabeça um monte de informações, dá para ver que tem um monte de coisa errada, vou percebendo que está cheio de furo a história, começo a conseguir documentos. Porque, veja bem, o Cris, eu fiz isso no outro vídeo, ele foi inocentado este ano. Ali por volta de janeiro, fevereiro, março, ele foi inocentado dessa acusação. Essa acusação já tinha alguns anos. Eu vou contar para vocês a origem dessa acusação. Ele foi inocentado porque a justiça mandou fazer uma perícia nessa criança, que é filha dele, e não encontrou absolutamente nada. E aí eu estranhei, porque aí a outra parte recorreu, essa aqui, o caso dele, né? Carolina, e quase imediatamente foi tudo aceito, né? O Ministério Público entregou a acusação, ele já foi condenado, quer dizer, ele passou de inocente a culpado com agravante, 18 anos, fechado, e aí eu vou descobrindo que tudo que foi baseado no primeiro julgamento dele foi num laudo pericial pedido pela Justiça. E tudo que foi usado contra ele no segundo foi o laudo particular que eu consegui. E esse psicólogo é muito amigo da advogada da senhora Carolina. Então, do nada, surge um laudo feito agora, feito antes, né? Mas que, de repente, foi usado pela Justiça. A Justiça não pode usar um laudo particular. Ela só pode usar um laudo oficial, pedido por ela. Tá bom? Entre esse laudo no meio, eu não vou mostrar tudo aqui porque falo o nome da menina muitas vezes, mas deixa eu ler para vocês um absurdo que tem no laudo. Olha a pergunta que o psicólogo faz para a criança. Garota, como você se sente diante do homem mau Pereira? Gente, o Conselho Regional de Psicologia tem que dar um jeito nisso. Não é possível uma profissão tão nobre ser tratada desse jeito. Primeiro, segundo, que eu apurei, deixa eu dar até o nome, vamos dar o nome do psicólogo aqui, nome e sobrenome. Vamos falar o nome dele, cadê? Tá aqui, a Carol, foi a avó que começou a acusar, né? Renato Caminha é o nome dele, CRP 0705716. Essa é uma das perguntas. Como você se sente diante do homem mau? Ele induz a criança o tempo todo, expõe desenhos da criança. Ele não poderia ter falado jamais que houve abuso, porque assim, como a menina pode ter uma irritação, todo mundo pode ter, e a menina usa a expressão, a menina tinha 3, 4 anos,
usando a expressão parte íntima. Você acha que uma criança fala isso? Bom, o que se sabe, né, é que conseguiram fazer a criança ter pavor do pai quando a criança convivia com o pai. Aliás, essa daqui, vejam, essa da direita é a senhora Carolina, e essa bela moça de olhos claros é a Denise, a primeira mulher do Cris. E a mulher do Cris atual, a Mari Godoy, não aquela olha que elas viajavam juntas, gente. Todo mundo ficava junto. Ele fazia questão de deixar todos os filhos. Ele tem filho com 3 mulheres. E todas as mulheres se davam bem. Agora essa daí da esquerda não se dá mais. E todas as crianças chamavam uns aos outros de irmão. E o que acontece, então, para de repente acontecer isso? Eu vou contar para vocês o que eu apurei. Um dia, a menina vai passar o fim de semana na casa do pai, como sempre. E o Cris já estava namorando a Mari. E a Mari conta, porque ela era a mainha, né? Mãe especial. A menina chamava todo mundo. É uma grande família, uma coisa rara de ver, assim. 3 ex-mulheres, né? Uma mulher, mais 2, 3 ex que se dão super bem, viajam juntas, comemoram juntas. Alguém fala para a menina, eu acho que foi a Mari, que fala para a menina, olha, você vai ter mais um irmãozinho. Eu tô com uma sementinha na barriga. Isso foi no domingo. A menina volta para casa na segunda. Na outra segunda, na outra semana, a Carolina entrou com acusação de estupro. Por que será? Por que será? Eu sei por quê. Ciúme, vingança. Outra, a mãe dessa Carolina também tá arrolada aí na história também. Porque diz que ela começou. Aí fica a minha suspeita e meu medo, que é o seguinte. Essa menina fica o maior tempo da vida dela na casa da avó. Naquela casa passam outros homens. Será que tentaram acusar? Eu espero que não. Eu queira a Deus que a menina nunca sofreu nada. Mas vamos ver. Eu quero mostrar para vocês primeiro, entenderem redondamente aqui, no Laje, o vídeo que essa advogada fez. Esse advogado fez. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Vamos primeiro ouvir isso aqui, que é um resumo sobre esse caso. Mas eu não tenho mais a menor dúvida, eu vou afirmar isso aqui, que o Cris Pereira é inocente e que a ex dele fez uma falsa acusação. Ele é mais uma vítima do ódio, do ressentimento, da sensação do prazer em ter vingança contra alguém que sempre tratou bem você. Eu não tenho dúvida, estou afirmando isso. Ele é inocente. Vamos ver aqui, ó. Mexeu comigo por algum motivo e eu fui atrás. Aqui está. Farei uma análise cronologicamente dos fatos. Em março de 2021, Cris Pereira casou com Mariana Godoy, sua atual esposa. Em maio de 2021, Carolina, mãe da vítima, ex-namorada da Cris Pereira, procura a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente fazendo boletim de ocorrência, dizendo que Cris Pereira abusou de sua própria filha. Lá ela relata que ela estava viajando e quando voltou, a avó contou para ela que a criança disse que o pai introduziu o dedo indicador com atos indo para frente e para trás. O delegado titular dessa investigação pediu imediatamente a perícia física e psicológica da criança. O laudo de verificação de violência concluiu pela ausência de ato libidinoso, destacando que a vítima possuía ímã de 2 milímetros, não permitiria a introdução de extremidade do dedo indicador do examinador. O laudo de avaliação psíquica se mostrou... Claro que vai ter feminista aí falando assim, mas isso não significa nada, né? Nunca significa nada, né? Inclusive em virtude da ausência de relato. A única coisa que significa mesmo é destruir as pessoas. Ele já foi destruído, a vida dele. A vida dele acabou, tá marcado pro resto da vida. Perdeu para tentar tomar alguma decisão, falar uma vez na vida, espera, vamos saber o que está acontecendo antes. E tá suspenso da Praça é Nossa até a gente investigar. Não, já corta o cara. Você que contratou aí também, depois descontratou, parabéns, viu? Um dia vai ser com seu filho.
Um dia seu filho vai ser acusado de alguma coisa e ele vai ser cancelado também e você vai sentir na pele, né? Porque, eu não posso manter ninguém, mas para apurar, né? Nada. Da situação abusiva e da inespecificidade dos sintomas da criança. E a perícia diz: em vários momentos da perícia com a vítima, a criança sai e vai até a sala perguntar para a mãe o que pode dizer e o que não pode. Volta com a mãe e responde olhando para a genitora, como se querendo pedir permissão ou aprovação da fala. E continua. Importante referir-se que existem atitudes por parte da genitora que configuram, em tese, atos de alienação parental. As falas da filha em relação ao pai utilizam terminologias que não condizem com a faixa etária e o entendimento cognitivo. Sendo assim, é a única coisa que existe hoje que uma mulher pode ser condenada praticamente, né? Elas estão se livrando de qualquer tipo de crime, é a alienação parental. E tem um movimento feminista no Congresso, com apoio de Damares, com apoio de Tabata Amaral, né? Michele Bolsonaro, que aprova o fim da alienação parental. Ou seja, o único crime que a maioria dos homens consegue provar, porque a criança não mente, né? Consegue provar na justiça que a mãe está fazendo, vão acabar com essa lei e criar uma outra chamada lei vicária. E pela lei vicária ela vai entrar na lei Maria da Penha com mais um artigo, e pela lei vicária, mulher não pode fazer alienação parental, só os homens. Olha, gente, eu tenho nojo do que está acontecendo nesse Brasil. sim, o delegado não indiciou, baseando-se nos laudos periciais e o fato da mãe errar a indicação do final de semana do suposto crime ter ocorrido. Assim como por não ser comum um pai e uma mãe esperarem 2 semanas para registrar um boletim de ocorrência de auto tão grave. Mesmo o delegado não indiciando, a decisão de formalizar, gente, é claro que cabe ao Ministério Público. A ação é exclusiva dele. E ele denunciou. O juiz acatou. A mãe disse em juízo: é o Ministério Público, porque toda vez que você mulher ou você mãe, se você for fazer uma falsa acusação, deixa eu só avisar uma coisa para vocês. No momento que você sentou lá, fez o BO, e ele abusou de mim, ele me agrediu, ele me violentou, ele estuprou minha filha, nossa filha, e for mentira, não adianta se arrepender depois. Porque quando isso é anunciado para o Estado todo, vira uma ação penal incondicionada. Quem leva daí em diante é o Ministério Público. E depois, se você for lá falar, eu me arrependi, eu estava mentindo, eu só quis assustar ele, acabou. Vai até o fim esse caso. E a gente sabe de casos de homens que chegaram a ser presos e até mortos na cadeia por uma... Eu só queria assustar ele. que era a 3ª vez que a filha ia à casa. Porque vocês sabem, né, que acusado de estupro de criança, aliás, de estupro já é o fim dele na cadeia, mas de criança, eu só queria assustar ele. Do pai. Sendo que a própria avó materna disse que a neta ficava na casa do pai desde os 2 anos. Inclusive, passou um período em que a mãe estava viajando, passou um período com o pai. A mãe, não contente com a perícia forense, contratou o psicólogo Renato Caminha para fazer a avaliação e dar um laudo particular. Só esqueceu de contar que a psicóloga que faz parte da equipe do Renato Caminha é amiga do advogado dela. E essa psicóloga... Que nada, isso não significa nada. A psicóloga também avaliou a criança. E o juiz absolveu em cima do laudo pericial e sabiamente duvidou da conduta do Renato Caminha. Após absolver Cris Pereira, de imediato determina a unidade para que oficie ao Conselho Regional de Psicologia para que apure a conduta do psicólogo Renato Caminha, considerando... O psicólogo que deu esse laudo, a justiça pediu que ele seja investigado. Por que ele deu? Porque, segundo eu apurei aqui em todo o currículo dele, ele não tem uma especialização para fazer um laudo desse. E pela pergunta, né, como você se sente diante do homem Mal Pereira? Mas o que é isso? Como é que pode acontecer? Primeiro, o pai nem foi avisado, né? que o profissional apresentou conclusões peremptórias, contundentes, firmes, com a ocorrência do fato, a partir de simples entrevista. Não precisa ser jurista, basta analisar os fatos. Parece que os desembargadores, com base do Renato Caminha, que eles foram. Não precisa de uma perícia judicial. Uma perícia particular tem mais validade do que uma judicial. Pra que a judicial, né? E aqui eu não vou ter tempo pra falar. A perícia desse psicólogo é cheia de falhas. Absurdamente cheia de falhas. Não tenho o menor medo de falar isso. Tá aqui a cara da moça, ela não tá querendo aparecer em lugar nenhum, né? Carol. Vou dar um nome completo. Por que não? Expôs a filha também, né? Carolina de Souza Borrer.
nascida em 13 de dezembro de 1983. É bem depois que ele engravida a Mari, que aí, de repente, ela descobre que ele era um abusador.